Boa noite, pessoal. Então, como nós já vimos, né, as algas vermelhas e as cianobactérias, a gente vai iniciar as aulas práticas, tá? Como seria presencial? Nós iríamos para o laboratório e lá iríamos observar lâminas e também lâminas permanentes e também lâminas preparadas e no momento e material da coleção didática, que fica coleção líquida, né, didática, que fica armazenado dentro de formol, né, os vidros com as identificações das espécies dentro de vidros padronizados com formol, tá? Bom, como nós estamos em aulas remotas, eu fotografei essas lâminas no microscópio da Univasf, lá do Laboratório de Botânica, e nós vamos ver essas lâminas por aqui, como se vocês estivessem vendo lá e vendo as estruturas. O que eu falo com meus alunos nessas aulas práticas? Vocês levam um caderno de desenho, observam a lâmina e desenham no caderno, que é para fixar melhor a lâmina, né? Estruturas. Então, o caderno de desenho faz parte do material das aulas práticas de botânica, tá bom? Bom, as algas, então, como nós já vimos nessa primeira aula nossa, né, nessas primeiras aulas, as algas são organismos simples, talófitos, né, o corpo na forma de talo, não possuem frutos, nem sementes, nem raízes, nada. São fotossintetizantes e possuem uma morfologia bastante diversa, né, principalmente no que diz respeito aos seus ciclos de vida. A gente já começou a ver formas muito diferentes de se reproduzir. As macroalgas têm grande importância ecológica, ocorrendo em mares e oceanos no mundo inteiro, bem como em ambientes dulcícolas, ou seja, ambientes de água doce. Além do papel essencial para o equilíbrio dos ecossistemas, essas algas apresentam importância econômica para a indústria alimentícia, farmacêutica e biotecnologia. No Laboratório de Botânica da Univasf, nós possuímos uma coleção de macroalgas que foram organizadas pelos alunos. Todas as turmas participam da organização da coleção didática, acrescentando, né, porque a gente vai para as viagens de campo, para Barra Grande, e lá a gente coleta muito material, traz esse material, né, a gente trabalha com esse material lá em Barra Grande, identifica as espécies, traz esse material e incorpora, a gente chama de incorporar esse material na coleção didática, tá? E o material sobressalente, que é aquele material que fica a mais, por exemplo, eu tenho alguns gêneros de algas em muitas quantidades, né? Porque são algas que ocorrem com mais facilidade, por exemplo, algas verdes, né? Por exemplo, no gênero uva. O gênero uva é uma alga verde e ocorre em grande quantidade. Então, a gente tem muito lá. Então, a gente separou, eu com outro grupo de alunos, nós separamos essas algas, colocamos, identificamos que a gente vai doar, assim que nós pudermos voltar, a gente vai doar esse material para as escolas públicas, né? A ideia é que essas crianças de ensino médio fundamental e até crianças menores, né, alunos com idade faixa etária menor, possa ter acesso a esse grupo tão importante e negligenciado por não ser conhecido. Por quê? Porque a gente está no sertão, a gente está muito distante do litoral. E muitas pessoas não têm essa condição de viajar para o litoral e lá aprender sobre algas, né? Então é um grupo que, pelas circunstâncias, por onde a gente vive, onde a gente mora, muitas pessoas não têm acesso a esse conhecimento. Então a gente pode trazer esse material e doar esse material, né? Contanto que a escola mantenha, né, esse material, porque o formol ele é volátil, então com o tempo você tem que estar manuseando esse material, colocando lá e tal, mais formol para ele ir mantendo o material. E as algas precisam ser mantidas no escuro, porque senão elas perdem aqueles pigmentos que a gente falou
eles são muito sensíveis, então perde, elas se despigmentam, ficam esbranquiçadas, transparentes, a gente não, né, acaba sem saber, como é que chama? A gente acaba sem saber que alga que é, se era vermelha, se era verde, a gente acaba ficando sem saber, né? Se perdeu o pigmento, dificulta a nossa identificação. Então, esse material foi organizado pelos alunos, né, de várias turmas, e com o objetivo de facilitar a identificação, os alunos aprenderam a identificar, seguindo chaves de identificação, que eu vou mostrar como é uma chave de identificação para vocês, tá? E contribuindo para o conhecimento dos grupos estudados e melhorar também as coleções didáticas e científicas das macroalgas no Brasil, principalmente servindo de subsídio para o conhecimento das espécies nativas e a sua conservação. Como eu disse, a gente tem um litoral muito extenso. Nós temos uma quantidade de algas infinita. Nós temos uma diversidade imensa de algas nativas e muitas que a gente ainda não conhece, né? Então a gente, para vocês terem uma ideia, livros que falam, né, com fotos e com características de algas, eu vim ter contato com esses livros agora. Imagina, eu fiz biologia na década de 90, né, 2000, e agora que eu estou tendo acesso a esses livros. Eu tenho um livro de algas marrons, eu tenho um livro de algas verdes, eu tenho um livro, e tá para sair um livro de algas vermelhas. Até uma amiga minha, professora da Universidade Federal de Pernambuco, vai participar desse livro. Então vocês verem, né, assim, como era dado pouquíssima importância, e muitas vezes que a gente dá pouca importância para um grupo, para um organismo, nada mais é de que negligência mesmo, falta de conhecimento, ignorância mesmo, né? Ignorância vem de ignorar, né? Se eu não conheço, eu não sei para que usa, eu não sei a importância, eu acabo não conservando, né? Não estudando. Então isso foi sendo modificado ao longo do tempo. Antigamente quem trabalhava com algas era um outro, né? Então eram pouquíssimas pessoas que trabalhavam com esse grupo, até pela dificuldade de trabalhar com o grupo também. Eu não tiro essa característica, né? Assim, é um grupo difícil de se trabalhar, de identificar, você precisa ter uma certa experiência para identificar fitoplâncton, não é tão simples. Você precisa ter os equipamentos necessários, né, um microscópio invertido, um microscópio de boa resolução para poder identificar fitoplâncton. Mas macroalgas, você tendo uma boa lupa e uma chave de identificação, você consegue chegar a, pelo menos a família gênero, pelo menos a gênero. Talvez você não chegue à espécie, mas pelo menos você consegue chegar a gênero, né? Eu vou mostrar depois para vocês como é uma chave de identificação que é utilizada por taxonomistas para poder identificar as espécies, dar nome às espécies, tá? Qual a importância dessas coleções didáticas? É uma forma de trabalhar o conteúdo em sala de aula, favorecendo a metodologia de ensino do professor, tornando-a mais dinâmica e completa, despertando nos estudantes a curiosidade e o interesse pelas ciências naturais, e isso acontece por meio da observação e manuseio das espécies. Infelizmente, em função das circunstâncias atuais, vocês não estão tendo essa possibilidade de manusear esse material, de estar dentro do laboratório. Eu acho que é importantíssimo. O biólogo ele tem que ter campo e ele tem que ter laboratório, né? São dois mundos que o biólogo precisa ele precisa andar bem por esses dois mundos, tanto o mundo do laboratório como o mundo do campo, porque muitas coisas, muitas atividades do biólogo é ir para campo, coletar, trazer, identificar e trabalhar em laboratório. Então, no campo ele vai ter uma metodologia, uma forma de agir, de atuar, e no laboratório outra forma de agir, outra forma de atuar. Então, é muito importante que o biólogo transite muito bem por esses dois mundos. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente ouve alunos dizendo assim, eu não quero trabalhar em laboratório, eu quero ficar no campo. Outros falam assim, eu não quero trabalhar no campo, eu quero ficar em laboratório. Não é bem assim, porque uma coisa acaba complementando a outra. Muitas vezes você é um biólogo de laboratório, né?
Mas você precisa ir para campo às vezes, mesmo sendo de laboratório, mesmo você passando o maior tempo em laboratório, muitas vezes você precisa ir para campo, para coletar e tal. Então, é muito bom que a gente tenha esses dois mundos. O campo ensina muito para a gente, como biólogo, né? Infelizmente, nós estamos num momento muito difícil e não está possibilitando isso. Acredito que a gente não vai ficar assim para sempre. E acredito que a gente possa depois remediar esses problemas para vocês, para que vocês possam ter atividade de campo, possam ter experiência de campo, que é importante para vocês ter experiência de campo e experiência de laboratório, tá? Mas infelizmente no momento eu preciso que vocês façam um esforço para entender essas lâminas, né, online, como se a gente estivesse no laboratório. Lâminas permanentes. A maioria das lâminas que a gente vê nessa disciplina no laboratório são várias, são muitas lâminas. E para todos os grupos. E essa disciplina, eu preciso dessas lâminas para que vocês possam entender as questões da anatomia desses grupos, né? Principalmente quando a gente for avançando nos grupos em questão evolutiva, as briófitas, pteridófitas, a gente precisa entender esses processos que muitas vezes ocorrem nos organismos internamente e não externamente. Não dá para você perceber diferenças externas, mas essas diferenças muitas vezes são internas. Então a gente precisa da anatomia vegetal, a importância da anatomia vegetal, né? Tanto que na grade nova do curso a gente pretende colocar a anatomia vegetal antes dessa disciplina, porque é importante, né, para mim. Eu fico às vezes com dificuldade de passar para vocês termos e coisas, porque vocês não tiveram ainda anatomia vegetal, né? Quando eu falo de parênquima, colênquima, esclerênquima, córtex, medula, fica muito difícil o aluno entender, né? Porque precisaria estar paralelo, né? Tanto a anatomia vegetal como essa disciplina. Mas alga não tem tecido, mas tem talo, né? E a gente pode fazer cortes no talo e observar os talos, até para você poder correr as chaves de identificação, porque nas chaves de identificação você vai ter que escolher, né? E você vai ter que escolher baseado nas características que você está vendo, observando naquele espécime. Então você faz cortes, coloca na lâmina e depois você vai para a chave está dizendo que tem uma medula com córtex assim assado. Aí você vai lá, olha no microscópio e vê se aquela lâmina que você está observando daquela espécie tem córtex e tem medula. Aí se tiver, você continua na sua chave de identificação. Então, muitas vezes você precisa das análises internas, né? Mesmo sendo aguda, mesmo não tendo ainda um tecido verdadeiro, né? Quando a gente vai para a briófita, a gente já tem uma organização melhor. E quando a gente chega em pteridófita, a gente já tem um tecido. Então, aí precisa muito das lâminas. Vocês vão ver que a gente tem muitas lâminas de pteridófitas, muitas lâminas de briófitas. Não temos muitas de algas, porque eu acabava tendo algumas lâminas de algas e também um material conservado no formol para vocês observarem e correr a chave. Que é isso que vocês não vão poder fazer à distância, porque não tem como, tá? Vocês precisariam estar com o material na mão. Então, as lâminas permanentes, elas existem também essas lâminas permanentes, elas são necessárias para aplicar técnicas de preservação, né? Elas duram muito tempo, né? Elas são importantes porque elas estabilizam as estruturas celulares, mantêm um bom estado, né? E fornece um material nítido e destacado. Essas lâminas permanentes são feitas para durar muito tempo, né? E geralmente elas só são danificadas quando há mau uso delas, principalmente ao manusear o microscópio. Você pode acabar quebrando uma lâmina se você não souber utilizar o microscópio muito adequadamente, né? Por isso que vocês têm uma disciplina antes de biologia celular, para que vocês aprendam a manusear adequadamente o microscópio, tá? Bom,
o assunto que a gente trata de cianobactéria, eu tenho essa lâmina de Nostock, que é uma cianobactéria, e aí está mostrando os heterocistos, né? Nós estamos com um aumento de apenas 40 vezes, porque a grande maioria dos microscópios do laboratório, eles não estão aumentando mais do que 40 vezes, né? E às vezes, mesmo que você aumente mais de 40 vezes, perde muito o foco, quando você aumenta muito, né? Nos microscópios que dá para aumentar. Então, 40 vezes esse daí ficou mais nítido. Ah, mas é tão simples, não estou vendo nada de bolinha. Mas comecem a se forçar a ver, porque são organismos muito pequenos, são cianobactérias, você não vai ver a olho nu, né? Então, é uma das principais cianobactérias que a gente tem, né? E elas são muito simples. Se é uma cianobactéria, ela parece uma bactéria, né? E bactérias são muito simples. Então comecem a forçar um pouco a visão de vocês. E aqui eu tenho uma oscilatória, que é uma cianobactéria filamentosa, também muito simples, só que aqui é um filamento, né? Aqui já parece mais copos, né? E aqui filamentos. E como a gente também já falou sobre algas vermelhas, nós temos apenas uma lâmina no laboratório de algas vermelhas, que é essa Rhodomela, que é o gênero Rhodomela, que é uma alga marinha, e aí está no aumento de 20 vezes, e eu estou chamando a atenção para vocês observarem os tetrásporos, que são aqueles 4 esporos que são formados na fase espórica, né? Na fase espórica da reprodução desse grupo, tá? Que foi a aula de algas vermelhas, que vocês já viram, tá certo? Então, essa aula é bem simples, bem rápida, né? Porque a gente não tem tanto material. Teríamos um pouco mais de material em laboratório, que a gente coletaria eu pediria para vocês trazerem a água de algum lugar e a gente poderia observar no laboratório a procura de outras cianobactérias ou mesmo outras algas que fazem parte do fitoplâncton. Então a gente estaria fazendo isso em um laboratório, tá certo? Então eu espero que vocês tenham, dentro do possível, entendido pelo menos essa primeira aula. Obviamente que as outras aulas não vão ser tão simples como essa, porque a gente vai ter mais lâminas, né? Conforme os grupos vão ficando mais complexos, a gente vai tendo mais lâminas e as lâminas vão ficando também mais complexas. Então é importante que vocês percebam esse processo de complexidade, porque eu estou falando de evolução, eu estou falando de constituição de um tecido, de vários tecidos, de sustentação, de transferência de água e sais minerais. Então, esses tecidos, os organismos vão ficando cada vez mais e mais complexos, né? E as lâminas, por si só, também vão ficando cada vez mais complexas. Tá certo? Então, era isso. Uma boa noite a todos e bom estudo.